Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rúbia Germano e eu sou da empresa Inteligência Pedagógica e estou aqui hoje em parceria com o Gcriva para nós desenvolvermos o projeto Família Incrível. Eu sou responsável pelo módulo 4. Nesse módulo está subdividido em 3 aulas, mas antes da gente iniciar as aulas, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho de mim. Eu sou pedagoga, tenho outras formações na área de educação, mas são 25 anos destinados à área de educação, né? Sou filha, esposa, irmã, amiga e recentemente me tornei mãe, né? A minha gestação foi uma gestação do coração. Meu filho chegou para nós aos 4 anos de idade. E eu posso dizer para vocês, com toda certeza absoluta, que essa foi a experiência mais transformadora da minha vida, né? Receber o Arthur aos 4 anos de idade na nossa casa, mudar a nossa estrutura, né? E aprender a ser a mãe e o pai, porque meu marido também está comigo nessa caminhada, que ele precisa. Hoje nós vamos conversar na aula 1 a respeito do tema o uso do cachimbo faz a boca torta, né? Vamos ver o que é que nos reserva essa aula. Família Incrível, então vamos começar o módulo 4, intitulado Educação, Dever da Escola ou da Família. Eu tô deixando aí os meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar, ligar, mandar mensagem de WhatsApp, estou disponível, tá bom? O que nós vamos abordar então nesse módulo 4? A gente vai trabalhar o conceito de educação, em que grau ela é dever da escola ou da família, refletindo sobre a responsabilidade de cada uma dessas instituições. Esse trabalho ele vai ser dividido em 3 aulas e cada aula em 2 partes, tá? A aula 1, uso do cachimbo torta a boca torta. A aula 2, ensinar a escolarizar e educar tem diferença? E a aula 3, ao infinito e além. Bom, vamos então iniciar a nossa aula 1, né? E eu trouxe para vocês hoje um provérbio chinês para nós refletirmos sobre educação e juventude, que diz: se quer escolher em um ano, deves plantar cereais. Se quer escolher em uma década, deves plantar árvores. Mas se quer escolher a vida inteira, deves educar e capacitar o ser humano. Vamos trazer isso para a nossa temática do módulo 4, né? Cereais. Por quê? Porque o cereal ele tem uma colheita rápida, né? Então você planta, daqui a um tempinho já está colhendo. A árvore, ela tem um tempo, né? Tem árvores que frutificam com um tempo menor, outras maiores, né? Mas você não planta hoje e colhe daqui a alguns meses. Demora um pouquinho essa frutificação. Mas o ser humano, quando a gente faz investimento na formação e na capacitação dele, nós temos colheitas a vida inteira. Por quê? Os seres humanos são seres sociáveis. E eles vão assim, a partir das suas vivências, das suas experiências, também impactando outros seres humanos nas suas socializações. E isso é de uma beleza gigantesca nas vivências humanas, né? Então, como é que eu faço para poder formar esse ser humano? O provérbio diz que deves educar e capacitar o ser humano, né? E como que a gente faz isso? Por meio da educação. Já que nós estamos falando de educação, achei importante a gente trabalhar esse conceito, né? A educação, ela é definida como um meio fundamental, no qual os costumes, comportamentos, hábitos e valores são construídos na formação do ser humano e passados de geração em geração. A educação é um conceito amplo e que envolve todos os processos de aprendizagem em ambientes formais ou informais. Então, eu sou educada na minha família, na escola, na igreja que eu frequento, nos espaços onde eu tenho contato, né? Na rua, nos meus grupos de convívio, com os meus amigos, nas brincadeiras infantis, a educação. A televisão é um meio de educação fortíssimo. O celular é um objeto que educa.
e as redes sociais, os jogos. Tudo isso, né? Todos esses espaços e todos esses grupos vão transferir e transmitir às crianças e aos adolescentes valores, costumes e regras. E isso faz parte do processo educacional. Conclusão. A educação acontece em qualquer lugar que nós estamos presentes, por meio da socialização. E o que é a socialização? São as relações que nós vamos estabelecendo ao longo da vida, com os espaços e com as pessoas. Nenhuma criança ela nasce ser humano, né? Ela humaniza-se ao longo da vida, por meio dos processos de socialização com outras pessoas, ou seja, é no convívio do outro que nós nos tornamos quem nós somos. Então eu sou a Rúbia hoje com base em todas as experiências que eu tive ao longo da minha vida. E como a minha formação identitária, ela nunca é acabada, é sempre um processo de construir. Desde o dia que eu nasci até o dia que eu morrer, eu estou em construção dessa identidade. O alicerce está lá, né, gente? Nós vamos falar desses alicerces daqui a pouquinho. Quem são, então, esses primeiros outros que têm contato e que vamos aprender a sermos quem nós somos, né? Família. É a primeira instituição que a criança tem contato. E especificamente os pais. Eu tenho uma experiência, né, da maternidade via adoção. Então eu compreendo que à medida que meu filho estava inserido em outro espaço, porque ele nasceu para nós aos 4 anos, esse espaço que foi o primeiro contato dele com o mundo. Foi lá que ele foi aprendendo essas relações e se socializando, tá? Então, na ausência dos pais, o ambiente que a criança está inserido que faz esse papel, né? O ser humano é frágil, ele não sobrevive sozinho, e é a família, então, que vai ensinar como que faz, como que diz, como que se comporta, como que se pensa, né? E mais tarde nós temos outros agentes socializadores, mas é responsabilidade da família a criação desses alicerces fortes para a formação do ser humano. Então nós vamos comparar agora a formação desse ser humano a uma casa, né? Nós não iniciamos a construção de uma casa do telhado para o alicerce, pelo contrário, é do alicerce, é da base, porque aí nós vamos subindo, colocando as outras os outros instrumentos, tijolos, telhados, as paredes e assim por diante, né? Tem uma parte da casa que nós não conseguimos enxergar, que é essa parte que está escondida aqui, mas ela é a sustentação. Sapata, gaiola, broca, braudade, pilar ou coluna e a viga são as partes, quem trabalha com construção vai saber esses nomes muito bem, são as partes que são o alicerce, a sustentação forte da casa. Trazendo isso para o ser humano, né? Aonde o ser humano vai construir, né, toda a sua base. Quais são as instituições que vão estar envolvidas com esse ser humano nessa construção? A família, a escola e os outros agentes socializadores. A escola faz parte dos outros agentes socializadores, mas eu trouxe ela aqui separada por ser um ambiente no qual os seres humanos estão inseridos durante um longo período da vida deles, né? Então, o que a família se responsabiliza nessa construção do ser humano? Fazendo a nossa comparação. Olha, ela é a base, lá no alicerce, né? É aquela parte que a gente não tá vendo. Quando você vê o ser humano ali formado, quando você vê uma criança, quando você vê um adolescente, você não consegue enxergar qual que é a base. Mas ela se manifesta, né, nas atitudes, nas ações, na conduta. Olha lá, a coluna, a viga, o pilar, são a família, né? Essas são as ações da família, essa é alicerce. E a escola? Como que a escola se manifesta nessa construção? Tô com um alicerce lá pronto, né? A escola vem então e ela vai complementando essa construção nesse processo educacional. Ela coloca uma parede, uma janela, mostra, né, novas possibilidades, abre as portas a novos conhecimentos. E os outros agentes socializadores, então, eles vão completando o telhado. Às vezes o telhado já ficou pronto lá na fase escolar, mas a pessoa vai tendo contato
com outras pessoas, com outros mundos e resolve mudar esse telhado ou pintar o telhado de uma outra cor, né? E os agentes socializadores, então, eles vêm continuar essa construção do ser humano. Esse construto todo aí junto e misturado vai formar, então, o ser humano. O que a gente espera, então, da família? Que ela seja esse alicerce na construção de valores sólidos e que permitam às crianças e adolescentes, mais tarde, a tomarem decisões com base nessas aprendizagens, né? E nessa educação intrafamiliar que acontece lá dentro do núcleo familiar, o que a gente espera, né? Espera-se que a família cuide das necessidades básicas dos filhos e tome as rédeas da formação e seja um modelo positivo. Por quê? Vamos detalhar isso, né? Tem um ditado popular que com certeza vocês já ouviram falar, que diz assim: as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. No nosso processo de aprendizagem, o cérebro, ele possui neurônios, que são as células responsáveis pela aprendizagem. São os neurônios que fazem as conexões, que nos permitem aprender, captar informações. E nós temos neurônios que são chamados neurônios espelhos, que são os neurônios que reproduzem, por meio da observação, as aprendizagens. Então, se eu quero que o meu filho se comunique de uma maneira entendível, tranquila, e eu só comunico com ele gritando, os neurônios espelhos vão entender que é assim que eles devem se comunicar e espelhar essa reação. Então, a criança também vai comunicar gritando. Se eu quero que o meu filho não fale palavrões, mas eu utilizo na minha linguagem cotidiana palavrões, é assim que os neurônios espelhos vão espelhar os palavrões. Então, não adianta eu falar não diga isso e eu digo, porque as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Bom, nesse contexto, o que nós esperamos da família, então, nessa formação do ser humano? Que a família preze, né, e trabalhe com os seus filhos o afeto, vivências de relações afetivas sólidas, né? Quem que eu posso confiar? Para onde que eu vou quando eu tenho um problema? O que é vivenciar um amor? O que é vivenciar a solidariedade? O que é vivenciar a gentileza? Só consigo manifestar na vida aquilo que eu vivencio. Um ambiente estável para ser chamado de lar. Não estou dizendo que os ambientes familiares não têm discussões. Existem sim, onde a gente é discussão, divergências de opiniões, mas que seja um lar estável, que a criança sinta-se bem no seu ambiente, no seu núcleo. Apresentar regras sociais e de convivência. São as famílias as responsáveis em dizer isso aqui é permitido, isso aqui não é permitido. Quando eu chego num lugar eu me comporto assim, você deve dizer isso. Nós temos que apresentar esse mundo às crianças e aos adolescentes. Cuidar e acolher as necessidades dos filhos e escutar o filho. À medida que os nossos filhos eles vão crescendo, eles vão, a relação familiar ela vai diminuindo. Na adolescência, então, né, os pais parecem que são outros seres, não são os filhos que foram criados pelos pais. Então, quando eu desde o início da infância do meu filho, eu estabeleço uma relação próxima, acolho, converso, escuto, quando eu chego na adolescência eu não vou ter o desmanche desse elo, né? Então, tragam os filhos para perto para quando chegar lá, né, eles não se distanciem tanto. Dedicação, gente, filho é igual a trabalho, ponto final. Isso é fato. Escolarização, é responsabilidade dos pais matricular os filhos na escola. A partir de 4 anos o ensino é obrigatório, então os pais têm que prezar por isso de 4 anos até o final do ensino médio. Antes de 4 anos não é obrigatório o processo de escolarização. E se alguma criança adolescente entre idade de 4 até o final do ensino médio estiverem fora da escola, as famílias podem ser denunciadas ao Conselho Tutelar, tá? Acompanhar e participar da vida escolar dos filhos é responsabilidade das famílias. E é bom deixar claro que quando a família não acompanha, as escolas podem fazer também, né, contar com o Conselho Tutelar para esse acompanhamento
comunicando ao conselho tutelar essa falta de acompanhamento dos filhos e dessa vida escolar, tá? Estimular e motivar. Lembre-se que as nossas crenças, as crenças que vão nos formar, que vão nos limitar, as bases delas estão lá na infância. Então, estimule o seu filho a ser criativo, diga para ele que ele é inteligente, o tanto que ele é capaz. Estimule e motive bastante a sua criança e o seu adolescente. Hábitos de higiene, temos que ensinar, gente, as coisas básicas, escovar dente, tomar banho, tudo que envolve a higiene corporal, diversão e lazer. É preciso ensinar os filhos a se divertirem de maneira saudável. Nós estamos com uma geração hoje que entende diversão só a conexão com jogos eletrônicos, e não é só isso que nos diverte as pessoas na vida, não. Movimentar o corpo. Não estou dizendo aqui, né, que as famílias precisam ir para a academia, mas se foi essa escolha, tudo bem. A importância de se movimentar o corpo, fazer uma caminhada, pular corda, andar. Porque a atividade física, ela produz um hormônio no cérebro chamado serotonina, que é o hormônio responsável pela sensação de bem-estar e prazer. Quando a gente come um chocolate, esse é o mesmo hormônio que é produzido. Nada de ficar por aí só comendo chocolate achando que vai produzir, não. Movimento do corpo. Esse movimento, esse registro corporal, ele é muito importante na infância e na adolescência. Nutrição alimentar, cuidar das necessidades básicas de alimentação das crianças, desde a sua mais tenra idade. Preparar o filho emocionalmente. Vou contar um caso. Recentemente, meu filho ganhou um balão, um espaço que nós visitamos, e ele chegou em casa, brincou o dia inteiro com o balão estourou à noite. Cheguei no quarto e ele estava chorando. A minha reação de mãe foi que ele falou com ele assim: não precisa chorar não, que eu te dou outro balão. Eu olhei para aquela condição e falei: é hora de eu educar. Pus ele no colo, falei com ele assim: o que foi, meu filho? Meu balão estourou. Falei: olha, tudo bem, você se divertiu com o balão o dia inteiro, foi muito legal você ter esse balão, e vamos ficar, né, agradecidos por esse momento. Ele falou comigo: você compra outro pra mim? Eu falei: não precisa eu comprar outro. O balão estourou e tá tudo bem. Então foi um momento de eu dizer pra ele que em alguns momentos a gente perde, né, e que tá tudo bem com isso. Ensiná-lo também a questão da frustração. Saúde, cuidar dessa saúde física e emocional. Ser um porto seguro, segurança e proteção. Orientem os filhos, né? Quantos casos nós vemos hoje de abuso sexual? Orientem os filhos com cuidado com o próprio corpo. E aí, quando eu tenho a escuta aberta, quando eles confiam, eles podem nos contar, fiquem atentos. Ser modelo positivo. Nós vamos, na aula 2, a gente vai falar sobre a questão da formação de hábitos. Transmitir valores sólidos, corretos, que possam durar a vida inteira. Cuidar do vestuário, né, gente? Se tá frio, blusinha de frio, se tá calor, o que pode usar? Bom, nós ficamos aqui então, né? Aqui a gente termina essa primeira parte da aula 1. E eu encontro com vocês então, família incrível, na aula 2. Até breve! Olá, família incrível! Estamos aqui novamente para continuar a aula 1, parte 2, o uso do cachimbo torna a boca torta. E eu convido a vocês, né, a refletirem sobre algumas imagens que eu vou postar aqui. Banho, dirigir, cozinhar ou comer, dormir, andar de bicicleta e o uso do celular. Todas essas imagens que eu coloquei aqui, elas são atividades que nós fazemos cotidianamente, né? Então, tomar banho é um hábito que já está instaurado, né? A maioria dos brasileiros toma banho diariamente. Dirigir. Vocês já observaram, para quem dirige? Vou dar 2 exemplos. Que às vezes a gente passa um percurso todo, quando chega assim, como é que eu cheguei aqui? Eu nem sei. Não observei.
E se eu não estou dirigindo, estou num ônibus ou estou num carro, a questão fica tão habitual que passa o caminho inteiro e eu não vejo. Cozinhar, comer, né? A gente está acostumado com essas ações. Coloquei uma pessoa propositalmente deitada numa cama de casal de um lado só, porque pessoas casadas, às vezes o companheiro vai dormir em outro lugar, ou ele trabalha à noite, ou viajou, e a pessoa sozinha na cama, ela deita no mesmo lugar, né? Mesmo tendo a cama inteira para poder ocupar. Por que isso ocorre? Andar de bicicleta. Você pode passar uma vida inteira sem andar de bicicleta. Se você aprendeu, tá lá o registro no seu cérebro. E o uso do celular? Às vezes o celular nem chamou, nem apitou, nenhum aplicativo tá com barulhinho. E a gente sentou, já foi lá, pegou o celular e abriu no aplicativo. Por que fazer essas ações sem pensar é tão fácil para nós? Porque elas se tornaram um hábito. Nós estamos tão habituadas, elas estão registradas no nosso cérebro, que foram feitas durante tantas e tantas e tantas vezes, que não existe nenhum tipo de esforço para poder fazê-las, né? E a informação, né, esse ditado popular, o uso do cachimbo torna a boca torta, ele está relacionado com a questão dos hábitos. Bom, mas por que então nós consideramos esse ditado, o uso do cachimbo torna a boca torta, quando a gente escuta, nos passa a impressão de algo negativo, porque ele está correlacionado com o hábito de fumar. E o hábito de fumar, né, ele é um hábito negativo, que faz bem para a saúde. Tem muita gente que fuma? Tem, mas já foi comprovado, né, milhões de vezes o que o hábito de fumar causa ao nosso organismo. Bom, dito isso, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Hábitos são atitudes saudáveis na criação dos filhos? São, gente. Depende do hábito, obviamente, né? Como que o cérebro aprende e como que os hábitos são formados? Vocês já pensaram nisso? Vou explicar um pouco a respeito da aprendizagem cerebral, né? O nosso corpo, ele capta as informações do meio pelos órgãos dos sentidos. Quais são os nossos órgãos dos sentidos, né? A visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição. Vou fazer aqui uma explicação. Quando eu digo tato, né, a gente geralmente só lembra da mãozinha, que são os registros que a gente tem nos livros, nos lugares onde que nós estudamos, nos instrumentos que foram colocados à nossa disposição. Mas tato é toda a percepção sensorial da nossa pele, desde a pontinha do dedo lá, do dedão do pé, até o fio do cabelo aqui, é uma percepção sensorial tátil, tá? Então, esses órgãos dos sentidos, eles são responsáveis em captar essas informações do meio e levar essas informações para o cérebro, tá? Num primeiro momento, o cérebro guarda as informações aqui, ó, no lobo frontal, e à medida que eu vou vendo de novo, assisto o filme de novo, leio sobre aquela informação, busco mais conteúdo sobre aquilo que eu quero aprender, essas informações, elas saem aqui desse lobo frontal e passam então para o lobo temporal, onde que viram memórias, né, daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós aprendemos. E como que isso acontece no cérebro? Captou as informações lá por meio dos órgãos dos sentidos, as informações chegam no cérebro, né? Elas são distribuídas via correntes elétricas por uma célula chamada neurônio. Nós já falamos dos neurônios espelhos lá na aula 1, na parte 1, né? E essas luzinhas aqui, que são as sinapses, aonde ocorre o processo de aprendizagem, né? Essas informações se transformam aqui dentro do cérebro. Por que eu tô trazendo isso para vocês? Quando eu tenho acesso à informação uma única vez, né? Eu visitei um lugar
né? E tive que fazer um caminho para poder chegar lá. Se eu faço aquele caminho uma única vez, fatalmente, se eu não voltar lá, a tendência é eu esquecer. Agora, se eu passo naquele caminho 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias vezes, aquilo já se torna para mim muito fácil, né? E vira então, né, uma rotina, um hábito. E como é que esses hábitos são formados? A partir da aprendizagem do cérebro, né? Quando as atividades elas são repetidas várias vezes, elas são padronizadas. Por exemplo, escovar os dentes. O cérebro, então, ele entende, né, que aquela atividade padronizada, ela pode ser feita sem muito esforço e julgamento, que é uma coisa que é feita todo dia. Então, ela torna esse padrão que nós chamamos de hábito. Então, aquilo que eu vivencio cotidianamente torna-se um hábito para o cérebro e ele é executado de maneira rápida, sem pensar muito, como escovar os dentes, tomar banho, né? É automático. Bom, então se a minha criança, ela vivencia habitualmente e ela observa exemplos de violência, isso vai ficar para ela como algo automático, como algo normal e natural. Se ela vivencia, né, situações onde que xingar, discutir, brigar, agredir o outro faz parte das vivências, esse é o hábito que ela está aprendendo. Se ela vivencia princípios de família, fé e amor, são esses hábitos que estão sendo formados. Vivências cotidianas. Um único exemplo não forma hábito. Se ela vivencia momentos de cuidado, de carinho, é isso que ela vai levar para a vida dela. Bom, então a reflexão é: que tipo de hábitos você tem estimulados no seu filho? Nós temos estimulados hábitos de vício, hábitos da fofoca, hábitos de comer coisas que não são saudáveis, hábitos de pensamentos que são adoecedores, hábitos de desonestidade, hábitos de mentira, hábitos de discussão, hábitos de falta de higiene, hábitos de não ser verdadeiros com aquilo que nós vemos e ouvimos e sentimos. Então, as vivências que as crianças e os adolescentes têm, né, são as que vão ser formadas como hábitos na vida deles. Agora, se por outro lado eu invisto, né, os meus filhos veem cotidianamente situações como estudo, leitura, amor, amizade, companheirismo, solidariedade, cultivar pensamentos positivos, respeito ao outro, com a dor do outro, que nem sempre é igual à minha, uma alimentação saudável, fé e união. Se ele vivencia, lembra lá do ditado? O uso do cachimbo torna a boca torta. Se ele vivencia hábitos saudáveis, é isso que ele vai levar, né, para a vida dele. Suas condutas e suas atitudes serão impactantes no tipo de ser humano que você está educando, família. Aposte nos hábitos que farão a diferença na vida do seu filho. E aí eu quero trazer para vocês um conceito rápido que a neurociência nos apresenta, que é o conceito de janelas de oportunidade. De 0 a 10 anos é o período onde que as nossas sinapses cerebrais, que é a maior índice possível, onde que os neurônios, os cérebros estão abertos para algumas aprendizagens. Não é que depois de 10 anos nós não vamos aprender, aprendemos sim, mas o alicerce já vai estar formado. Então, olha, a visão, o controle emocional, as formas comuns de reação, como que eu reajo a determinadas vivências, a compreensão dos símbolos,
da linguagem, das habilidades sociais, como que eu me relaciono com o outro, as quantidades relativas, né, a aprendizagem da matemática, os conceitos básicos, a música, um segundo idioma. São processos que estão abertos para os seus alicerces e aprendizagem de 0 a 10 anos. Olha a importância dos estímulos e da formação de hábitos saudáveis. Família incrível! Então agora, ao final da nossa aula 1, eu tenho um convite para vocês que vão para casa, bem facinho, tá? Vocês vão pegar uma folha e antes do início da aula 2, vocês vão fazer alguns registros para a gente poder entender como que tá a formação de hábitos aí na sua casa. Essa folha, ela vai ter que ter, vocês podem fazer à mão, tá? Os dias da semana, ó, são 4 linhas e 8 colunas, que vão estar com domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Data, você vai escrever a data, os hábitos saudáveis e os hábitos não saudáveis. Você vai registrar no domingo a data, alguma coisa que aconteceu na sua família que você considera um hábito saudável, assistir um filme em família, e alguma coisa que não é legal, por exemplo, uma discussão. E assim você vai registrando. Pode ser que tem dia que não tenha nada, gente. Qual que é a intenção, né? Você não precisa contar pra ninguém, você não precisa dividir com as pessoas, se quiserem fique à vontade, mas é que ao final da semana você conte as atividades, os hábitos saudáveis e os hábitos que não forem saudáveis, e que você tente mudar o padrão, né? Se o uso do cachimbo faz a boca torta e nós estamos associando esse ditado a algo negativo, porque fumar não é saudável, tente mudar os hábitos que não são saudáveis na sua família, tá? Fica a dica. Aguardo por vocês, então, na aula 2. Até lá, família incrível!